Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais uma aula aqui sobre poluição ambiental. Dessa vez a gente vai falar sobre o processo de eutrofização. A eutrofização, você já deve ter passado por uma, ou você já deve ter visto uma. E como é que você consegue enxergar isso? Como é que isso chega até a gente? Geralmente você vê, como nessa foto aqui, né? Você está vendo aqui que tem água e a eutrofização. A primeira informação importante, ela é um processo de poluição da água, ok? Então é um processo que ocorre em ambientes aquáticos, pode ser ambientes de água doce ou ambientes de água salgada, acontece nos dois. E aí você vê essa proliferação aqui, ó, você tá vendo? Essa mancha verde aqui? Isso aqui geralmente é formado por algas. E isso é como chega até você. Nesse caso da foto aqui, está restrito a um determinado local. Às vezes pode ser uma lagoa inteira. Às vezes pode ser na praia, por exemplo, pode ser a beira da praia ali, perto da onde quebram as ondas, cheios de alga, e fica até difícil de você entrar. Se você já passou por essa situação de estar numa praia e tá cheia de alga, que pode ter sido trazido pela maré, ok, pode não ter nada a ver com a eutrofização, mas que pode estar ligado à eutrofização, né? No Rio de Janeiro isso é um processo muito comum, por exemplo, num cartão postal da cidade, que é, por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha, a Comurb já retirou da Lagoa Rodrigo de Freitas mais de 13 toneladas de peixes mortos, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Vamos conversar com a Larissa Schmidt. Larissa, o que está sendo feito aí pela prefeitura para evitar que isso aconteça de novo, né? Porque retira o peixe depois que já morreu e aí não adianta, né? E a gente vê também a segunda situação, que é uma série de peixinhos mortos no chão, essa mortandade de peixes, e os biólogos explicam isso com uma série de fatores encadeados. Que as algas e micro-organismos se alimentam de poluição que tem na lagoa. Com o calor, elas se proliferam de uma forma muito mais rápida, anormal. E quando termina o ciclo de vida delas e entram em decomposição, elas consomem todo o oxigênio da água. E aí mata os peixes por asfixia. E geralmente, às vezes, ela passa aí por esse processo de eutrofização e a galera fica bem chateada, né? Porque morar perto da lagoa é um privilégio muito grande e você não quer morar perto de uma lagoa poluída, certo? Então, a galera fica meio chateada quando isso acontece por lá. Então, basicamente, a eutrofização, ela está diretamente ligada a despejo de esgoto. Mas só que não é qualquer esgoto. É geralmente, né, ele vai ser esgoto chamado que a gente chama de in natura, né? Esgoto, basicamente, esgoto rico em matéria orgânica. Vamos dar nome, gente? Cocô, xixi. E resto de comida. Então, esgoto rico em matéria orgânica que pode sofrer o processo de decomposição. Então, essa vai ser a nossa preocupação. Por que então a eutrofização é muito preocupante, por exemplo, em ambientes da cidade? Porque a galera faz o quê? A galera pega o seu cocô e o seu xixi, não é isso? Que são materiais ricos em matéria orgânica, principalmente as fezes, e jogam esse material nos rios, nas lagoas, não é isso? E aí o que vai acontecer? Esse excesso de matéria orgânica vai iniciar toda uma sequência de eventos que vai culminar nesse processo que a gente chama de eutrofização. A eutrofização pode ocorrer de forma natural? Pode, tudo bem? Mas geralmente ela vai estar associada aí a processos antrópicos, né? Processos ligados aos seres humanos. Então, vamos ver primeiro um ciclo simples da eutrofização. Então a galera começa a jogar esgoto, né? Esse esgoto é rico em matéria orgânica. Esse esgoto cai num corpo d'água. Esse esgoto, como ele tem matéria orgânica, gente, sofre um processo que a gente chama de quê? Decomposição. Lembra disso? A decomposição é um processo que vai degradar essa matéria orgânica em compostos inorgânicos. Esse é o papel, gente, da decomposição. Pegar a matéria orgânica e degradar em compostos que são inorgânicos. Então, por exemplo, vai pegar essa matéria orgânica, vai liberar gás carbônico, aí tudo bem, vai liberar um gás, pode liberar gases como metano, mas pode liberar também compostos nitrogenados na água, como por exemplo nitratos, né? Então essa decomposição libera esses compostos inorgânicos aqui
que são nutrientes importantes para um grupo de bactérias. Só que não é qualquer bactéria, são bactérias chamadas de bactérias aeróbicas, porque são bactérias que dependem do uso de gás oxigênio para conseguir realizar esse processo de decomposição. Então pensa, a água estava lá, linda, bonita, aquela aguinha transparente, o ambiente estava em equilíbrio, aí o cara começou a jogar esgoto. Quando ele começa a jogar esgoto, o nível de matéria orgânica naquele ambiente aumenta. Se tem mais matéria orgânica naquele ambiente, mais as bactérias têm material para agir, fazendo a decomposição. E aí, o que você espera que aconteça? Se tem mais fonte nutricional para a bactéria, você vai ver uma proliferação dessas bactérias. O número delas começa a aumentar. Só que qual é o problema? À medida que essas bactérias vão decompondo essa matéria orgânica, elas precisam fazer isso utilizando o gás oxigênio que está na água. Então, imediatamente, os níveis de oxigênio da água começam a cair. Faz sentido? Porque as bactérias aeróbicas, que são aquelas bactérias que se utilizam do oxigênio para realizar a matéria orgânica, estão consumindo esse oxigênio. Só que quando os níveis de oxigênio começam a cair, tem uma galera que vai ficar chateada. Você concorda? A galera que depende desse oxigênio para sobreviver. Principalmente aí peixes e qualquer outro ser vivo aquático que dependa de oxigênio aqui vai começar a morrer, porque os níveis de oxigênio na água vão começar a cair. Você já deve ter visto uma imagem, né? Os peixes, geralmente quando estão ainda tentando ali sobreviver, eles ficam tentando subir. Eles chegam até a botar a boca para fora da água numa tentativa desesperada de respirar, porque se tem oxigênio, vai ser mais próximo da superfície da água, que é onde o oxigênio do ar consegue se difundir para a água. Só que não adianta muita coisa, né, gente? Peixe, botar a boca para fora da água ali não vai dar muito certo, né? E aí você começa a ter morte de peixe. Só que lembra, esses peixes que estão morrendo aqui, eles também são ricos em matéria orgânica. Então, quanto mais desses seres vivos começam a morrer, aumenta também os níveis de mais matéria orgânica liberada naquele ambiente. Mais matéria orgânica. E outro problema, as bactérias aeróbicas, que inicialmente utilizavam o oxigênio, esse oxigênio começa a se esgotar e essas bactérias aeróbicas também começam a morrer. Concorda? Por quê? Elas inicialmente se proliferaram, aumenta o nível dessas bactérias aeróbicas e em seguida, quando o nível de oxigênio começa a cair, essas bactérias aeróbicas também começam a morrer, porque elas dependem de oxigênio para sobreviver. E aí elas começam a cair. Então, se você botasse no gráfico, você ia ver essas bactérias inicialmente aumentando a quantidade delas e em seguida caindo. E essa queda se dá pelo alto consumo de oxigênio que elas realizam. Gente, o que vai sobrar no final dessa brincadeira toda aqui? Bom, uma água fedorenta, cheia de esgoto, né? Cheia de fezes, por exemplo, né? E outros resíduos aí ricos em matéria orgânica. E quem vai se dar bem no final? Quando os níveis de oxigênio caem, começa a agir um outro grupo de bactérias, que são as bactérias anaeróbicas. Essas bactérias, elas não utilizam o oxigênio para realizar a degradação da matéria orgânica. Então, elas começam agora a aumentar a quantidade delas, né? Inicialmente, elas não conseguiam competir com as bactérias aeróbicas, mas à medida que as bactérias aeróbicas vão morrendo por causa da queda de oxigênio, essas bactérias anaeróbicas então começam a se proliferar. Então elas se proliferam mais para o estágio final da eutrofização. E com isso, elas têm um problema, né? O processo metabólico que elas realizam de degradação da matéria orgânica libera no final compostos que são tóxicos para a água e para os seres vivos, né? Então, e compostos fedorentos, né? Mal cheirosos, e compostos que são tóxicos para outros seres vivos. Nesse ambiente aqui, gente, já não tem praticamente vida nenhuma naquele corpo d'água ali, vamos dizer assim. Você já vai ver quase nada de ser vivo ou nenhum mesmo, beleza? Você vai ver só essas bactérias aí sobrevivendo ali e umas garças com as patas enfiadas, sabe Deus como que elas conseguem ficar lá. Quem já viu uma garça aí num valão já deve ter se perguntado por que aquela bicha está fazendo ali, né? Então, a gente fica assim, como é que pode, né? Mas tudo bem. Deu para entender essa visão geral aqui? Existe um outro processo
que aí a gente vai ampliar agora. A ideia é a mesma, só que aqui agora a gente vai acrescentar um rapazinho que eu tinha comentado com vocês lá no início do vídeo, que é o quê? Você jogou matéria orgânica, ok, então aumenta a disponibilidade de matéria orgânica. Essa matéria orgânica sofre decomposição, e essa decomposição faz com que seja liberado na água compostos inorgânicos que vão servir, gente, de nutrientes para vários seres vivos aí que dependem desses compostos. Então, o aumento do despejo de matéria orgânica pelo esgoto, gente, é consequentemente também o aumento desses compostos inorgânicos, que são compostos que vão servir de nutrientes. Nutrientes para quem, por exemplo? Para uma galera que estava dependendo basicamente só desses compostos para poder começar a se proliferar. Por exemplo, as algas. Por quê? As algas, elas são fotossintéticas. O que uma alga precisa, gente, para sobreviver? Se ela faz fotossíntese, ela precisa de luz, você concorda? Luz, gás carbônico, água. Isso ela consegue porque ela vive na água. Gás carbônico tem dissolvido na água. Luz é só ela ficar na parte de cima da água, né? Para poder captar luz. Então, o que limita o crescimento dessas algas aqui nesse corpo d'água? A disponibilidade de alguns nutrientes, principalmente nutrientes formados de compostos ricos em nitrogênio e fosfato. Esses caras aqui, gente, a gente costuma chamar eles como nutrientes limitantes. Por quê? A quantidade deles geralmente é limitada nos ambientes, principalmente no corpo d'água, e aí essa limitação limita o crescimento populacional de vários seres vivos. Quando eu começo a jogar esgoto, esse esgoto sofre intensa decomposição, que libera compostos inorgânicos, entre eles materiais nitrogenados e fosfatados. Esses nutrientes que antes tinham uma quantidade restrita, agora estão em grande quantidade, a galera fica feliz. Principalmente quem? Algas que começam a se proliferar loucamente, porque elas agora têm muita disponibilidade de nutrientes para elas poderem crescer. Só que essas algas, gente, elas são tóxicas, beleza? Você tem que estar com isso em mente. Junto a esse crescimento, essa proliferação de algas que começa a aumentar a quantidade delas no corpo d'água, você também começa a ter proliferação de bactérias aeróbicas, porque essas bactérias que estão degradando aquela matéria orgânica. Qual é o problema dessas algas ficarem aqui na água? Elas se acumulam na superfície da água e às vezes, gente, formam camadas grossas de algas ali naquele corpo d'água. E aí, o que começa a acontecer? Se você tem uma camada grossa de algas ali na superfície, as algas que estão mais na parte inferior dessa camada aqui não recebem luz, você concorda? Porque é tanta alga que chega a ficar uma camada grossa. As algas que ficam na parte mais inferior não vão conseguir receber luz e elas começam a morrer. E a morte dessas algas faz com que elas liberem toxinas na água. Junta isso ao fato de que bactérias aeróbicas estão consumindo o oxigênio e diminuindo a concentração desse gás na água. Então a gente já tem agora dois fatores: proliferação de algas. Essas algas depois começam a morrer, essa morte libera toxinas na água. Junto disso, a queda do nível de oxigênio por causa da proliferação de bactérias aeróbicas. Tudo isso leva a uma queda na disponibilidade de oxigênio, consequentemente, morte de peixes e outros seres vivos e de quem beber essa água aqui. Há um tempo atrás teve um problema sério porque tinha uma cidade que eles usavam a água, né, de uma fonte, de uma represa, que estava para poder abastecer uma clínica de hemodiálise, que usa muita água, né, porque a hemodiálise é uma filtração do sangue. Quando eles usavam essa água, que estava em processo de eutrofização, uma proliferação de algas tóxicas, essa toxina, gente, passou para os pacientes em hemodiálise. Olha o problema sério aí. A galera começou a passar mal, né? Não sei se teve gente que morreu, não lembro agora, mas isso é um ponto importante. Então você tem morte de peixe. Lembra que essa morte de peixe aqui gera mais matéria orgânica, que também vai sofrer decomposição. Só que agora, lembra que o nível de oxigênio começou a cair, cai também o nível de bactérias aeróbicas,
algas continuam a morrer, né? E aí agora quem vai fazer a festa são bactérias chamadas de bactérias anaeróbicas, que vão liberar outros compostos tóxicos na água. Agora essa água vai estar quase praticamente inviável para a vida. Esse é o processo final de eutrofização, ok? Vamos transportar isso tudo aqui, gente, para a gente colocar isso num gráfico, beleza? Como que a gente consegue enxergar isso, esse processo de eutrofização, medir que esse processo está acontecendo? Então, imagina aqui, por exemplo, um rio, e você tem no rio o despejo de esgoto nessa porção do rio aqui, ó. Então, a partir daqui, o rio está jogando esgoto nesse rio. Pode ser, por exemplo, o Rio Tietê, em São Paulo? Pode. Você está jogando esgoto. Primeira coisa, o que acontece com os níveis de oxigênio dissolvido? Você vai ver que, a partir do momento em que eu joguei esgoto, nessa primeira área aqui, ó, logo após o despejo de esgoto, os níveis de oxigênio começam a cair. Por que eles começam a cair? Porque está tendo esse esgoto aqui, é um esgoto orgânico, de matéria orgânica, que está sofrendo decomposição por bactérias aeróbicas que estão consumindo esse oxigênio. Você vai reparar que, como isso aqui é um rio, né, à medida que eu vou me afastando do ponto de lançamento de esgoto, o nível de oxigênio começa a se recuperar, né? Porque aí, gente, você começa a ter um processo que a gente vai chamar de autodepuração, né? O rio, à medida que ele vai caminhando, vai seguindo o seu curso, ele vai conseguindo diluir esse esgoto e, consequentemente, diminuir as consequências do processo de eutrofização, a ponto de que, em determinada distância, após o lançamento de esgoto, você consegue ter águas limpas e recuperadas, com vida, com peixe, beleza? Que é o que acontece com o Tietê. O Tietê isso acontece. O Tietê, longe da cidade de São Paulo, é um rio navegável e próprio para banho, inclusive. Outro índice legal de se medir nesse processo de eutrofização é a chamada demanda bioquímica de oxigênio. Como que a gente consegue saber se está tendo muita degradação de matéria orgânica num determinado ambiente por bactérias aeróbicas, que seria um indício de que naquela água tem um alto índice de esgoto sendo jogado? Porque olha só, se tem esgoto, esse esgoto é um esgoto orgânico, vai ter aumento de matéria orgânica. Mais matéria orgânica vai ter mais bactéria para degradar. E essa bactéria que degrada, uma bactéria anaeróbica inicialmente, ela vai consumir oxigênio. Então, o que a DBO mede? Ela mede o quanto de oxigênio está sendo consumido por aquelas bactérias que estão naquele corpo d'água para degradar a matéria orgânica que tem naquele ambiente. Então, o que você vai reparar? Inicialmente, perto do ponto de despejo do esgoto, você tem um aumento da DBO, ou seja, você tem um aumento da demanda bioquímica de oxigênio. Se tem mais matéria orgânica, você tem um aumento do consumo de oxigênio, que é exatamente o que a DBO mede. Ela mede quanto de oxigênio está sendo consumido ali naquela água dentro de um determinado tempo. E aí, se esse consumo está maior, isso é um indício. Um indício, você não está vendo, você pode não estar vendo o esgoto sendo jogado, mas é um indício de que naquela água ali estão jogando matéria orgânica e provavelmente essa matéria orgânica vem de esgoto, beleza? Então, quanto maior o valor dessa DBO, maior a quantidade de matéria orgânica disponível e, consequentemente, a gente vai medir também uma maior quantidade de esgoto, porque de onde estaria vindo essa matéria orgânica? Quem está jogando essa matéria orgânica ali, se não uma fonte de esgoto, beleza? Ah, Felipe, você falou que pode ser um processo natural. Sim, falei, só que dificilmente isso vai acontecer assim, do jeito que a gente vê na cidade, gente, é a mão do homem, é esgoto, beleza? Como eu te falei, você tem, após o lançamento de esgoto, um aumento de bactérias, você também vai ter um aumento de proliferação de algas, como a gente tinha previsto, né? Então tudo isso aqui acontece ao longo desse processo de eutrofização. Para finalizar, a gente vai falar um pouco desse gráfico aqui, que na verdade eu tirei de uma questão da UERJ. E esse gráfico ele mostra o seguinte:
ela botava vários gráficos e queria que você identificasse aqui qual deles representava um processo de eutrofização. Você tinha que analisar um por um. Aí eu só peguei a resposta, tá? Por exemplo, a linha preta é aumento da quantidade de nutrientes. Olha o que acontece com a quantidade de nutrientes à medida que passa o tempo. Despejo de esgoto, né, gente? Então, despejo de esgoto. Oxigênio dissolvido é a linha número 2, ó. Ele cai ao longo do tempo, ficando em níveis bem baixos. Organismos aeróbicos inicialmente sobem e à medida que o oxigênio vai sendo consumido, eles vão diminuindo. E os organismos anaeróbicos, à medida que os organismos aeróbicos caem, a competição diminui e esses organismos aeróbicos começam a subir, eles são os últimos a subir nesse processo, e aí caracterizando o processo de eutrofização. Um processo de eutrofização que acontece no mar, também por esgoto, na maioria das vezes, é um processo chamado de maré vermelha, que na verdade aqui fica vermelha a alga ou amarronzada, depende da alga que cresceu, tá, gente? Porque você tem uma proliferação de algas. Por que essas algas estão se proliferando? Porque você está tendo despejo de esgoto, mais matéria orgânica, mais degradação dessa matéria orgânica, mais nutrientes naquela água, e, consequentemente, maior proliferação desses organismos aqui que estavam dependendo só desses nutrientes para poder crescer. E com isso, você vai ter essas algas liberam toxinas na água, então você vai ter morte de peixes, não é isso? E outros seres vivos, além da competição pelo oxigênio, pelas toxinas que estão sendo liberadas aqui. Quem é impactado com isso aqui? A vida pesqueira, né, gente? A galera que depende de peixe, né, e vai ficar prejudicada bastante com esse processo. Ok? Então esse é o processo de eutrofização. Então na próxima aula a gente vai falar sobre um outro processo extremamente importante, que é a chamada bioacumulação. Veja aí no próximo vídeo. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal aí, para você nunca perder os nossos vídeos. Beleza? Um abraço.